Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Terceirização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada como material de revisão para os alunos que estão assistindo comigo aqui ao vivo, né, em sala de aula. Esses alunos assistem às aulas numa ordem cronológica, né, que a gente disponibiliza no Canvas. Eu estou fazendo um esforço para colocar essas aulas no YouTube em um playlist, também na ordem, né, e talvez faça um pouco mais de sentido se você ver essas aulas na ordem, né. A gente já viu, né, no nosso semestre, a gente já viu da introdução à disciplina até a pintura de Atlas. Então, todas essas aulas a gente já passou por elas. Se você não passou por elas, é só assistir aqui no Canvas. Quem estiver vendo no YouTube, pode procurar aí também, tá? A gente vai, na verdade, hoje para... Aqui tá invertido. Opa. A gente vai para a aula que é sequência dessa pintura de Atlas de textura, que é a modelagem de cenário a partir de textura, tá? Então, na aula passada, eu pintei essa textura, né? Então, se você está acompanhando, né, as aulas ao vivo, né, você viu, na semana passada, eu pintando essa textura aqui, tá? Meu objetivo agora é levar essa textura para o Blender e modelar a partir dessa textura. Só que aí eu preciso, né, da gente precisa ver qual que é o nosso plano de modelagem, tá? Então, o que eu já vi aqui, ó? Eu já falei pra gente o que eu fiz na aula anterior, então isso está ok. E agora eu quero falar o meu plano de modelagem, tá? O meu plano de modelagem, vamos criar uma imagem nova aqui para eu poder explicar o meu plano de modelagem. É fazer uma série de formas encaixáveis, tá? A gente chama isso de modelagem modular, né? E o que eu quero é fazer alguns tipos de peças que eu sei que vão encaixar e que vão ser úteis para o design de uma fase e que podem alinhar com o jogo que está sendo feito pelos alunos do segundo período, né, que estão fazendo jogos do gênero runner, tá? Então, geralmente, quando a gente faz cenários encaixados, a gente vai ter, em jogos de ação, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de cômodo, ou, né, no caso aqui eu vou escrever como room, estou escrevendo com mouse, beleza? E o room seria qualquer forma que eu fizesse de qualquer espaço navegável do jogo, com quantas entradas eu quiser fazer. Então, eu realmente posso fazer um cômodo com quantas entradas eu quiser. E ele pode ter a forma que eu quiser, tá? Então, um cômodo, ele pode ser, sei lá, uma forma até irregular assim, né? E são áreas que, geralmente em jogo de ação, você vai entrar nessa área onde vai ter um combate, onde vai ter, tipo, o sistema de plataforma e tal. Eu não devo fazer esses cômodos hoje, né? Não é o foco dessa aula de hoje. Nosso foco aqui, porque no segundo período a galera está fazendo runner, é mais fazer as peças que conectam esses cômodos, tá? Então eu quero fazer as peças que vão conectar um cômodo a outro. Então, para eu passar desse corredor, desse cômodo para cá, é comum eu ter um corredor, ou ter alguma peça assim, né? Então eu vou fazer peças encaixáveis que a gente pode distribuir pelo número de encaixes que ela vai ter. Então, vamos pensar em peças que vão ter um encaixe, 2 encaixes, 3 encaixes, 4 encaixes e, com sorte, vocês vão conseguir pensar em peças que têm mais encaixes, tá? Geralmente, a peça que tem um encaixe só, ou seja, ela tem 3 paredes, e ela fecharia qualquer um desses lados, a gente vai chamar de beco, né? Aqui eu vou tentar escrever com o mouse, LA. E essa peça, ela serve tanto para o meu ponto inicial de uma fase, né? Eu começo nisso porque não tem para onde ir, né? Se eu começar aqui, numa fase, eu só tenho como ir para frente, né? Então, é o único caminho que eu tenho. E se eu entrei num beco, eu só posso sair por onde eu cheguei. Então, ele só tem um encaixe. Ele vai ser ótimo para eu limitar a uma dungeon, por exemplo. Se eu estou indo numa dungeon e eu cheguei num beco, quer dizer que não tem mais para onde ir.
E esse é um lugar legal para eu colocar, às vezes, um item que a pessoa vai coletar, né? É legal colocar um segredo, alguma coisa. É legal. A pessoa vai navegando, de repente abre uma porta, encontra um beco, né? Só tem como ela voltar, mas ela coletou alguma coisa. A gente vai encontrar isso demais em level design. A gente vai ter também peças que encaixam em dois lugares. Então, a peça pode encaixar em dois lugares assim, ou seja, eu posso entrar por aqui, né? Eu posso entrar por aqui e sair por aqui, ou vice-versa, né? Isso aqui vai ser um corredor. Eu vou chamar de hall. Eu sei que tem palavra melhor para isso, mas quando me ensinaram com essa palavra, ficou grudado na minha cabeça, tá? Então, isso tem dois encaixes, né? Eu tenho um encaixe onde eu estou entrando e um que eu estou saindo, e no caso do corredor, eu sempre vejo o outro encaixe. Eu entrei de um lado, eu vejo o outro lado. É uma peça que eu tá alinhada. Geralmente é a peça de velocidade. No runner vai ser a peça mais comum, né? Eu vou colocar um monte desses corredores para ir correndo. Às vezes, eu vou querer também fazer uma curva, né? Então, a gente consegue fazer também com dois encaixes uma peça. Deixa eu pegar aqui um amarelinho. Uma peça que eu estou colocando embaixo do 3, não vai ficar legal. Uma peça que vai fazer a curva, tá? Então, isso acontece também em runner. Às vezes o runner ele faz uma curva e o que a curva faz é reduzir minha visibilidade. Ela também tem duas entradas, né? Então, assim, eu vou entrar por aqui e sair por aqui, ou vice-versa, mas eu não vejo a saída. Ou eu não vejo tanto da distância, então ele reduz a visibilidade. Isso é muito útil também em game design porque ela vai permitir que você faça surpresas, né? Você pode virar a esquina e ter um susto, né? Um jump scare, assim, né? Tipo, tem um monstro logo na virada. Ele pode também revelar uma coisa interessante. Em jogos de corrida, ele costuma também ser um ponto de tensão. Jogos como Horizon Chase, a reta é onde eu tenho o controle total do carro e a curva é onde eu sofro a tração da força centrífuga. Então, eu fico sendo puxado pela lateral e não fica tão fácil de controlar. Então, é um ponto de tensão interessante. No caso, eu vou chamar esse cara aqui de virado, vou chamar de turn. Então, isso vai ser uma virada, que também é uma peça de dois encaixes. Quando a gente tiver três encaixes, quer dizer que eu estou dando para o meu player escolha. Né? Eu posso, inclusive, fazer, se encaixar, eu posso até fazer no formato de Y assim, né? De novo, isso é um caso comum em jogos de corrida, né? Em jogos runner, também é comum em vários jogos de exploração, RPG, onde você chega numa bifurcação e aí você tem que escolher o que você quer. Às vezes são duas escolhas relativamente balanceadas, né? Então às vezes você fala assim, não, peraí, eu vou matar um inimigo e consequentemente eu vou ter o drop do inimigo e eu vou ter experiência, ou eu já tenho um item que eu vou coletar do outro lado. E se essa bifurcação é um runner, se eu escolhi, eu não tenho muito como voltar. Né? O runner você vai sempre progredindo, né? Então é um passo bem importante do jogo. Isso aqui eu vou chamar de fork, tá? Vou chamar de fork. E o fork ele tem três conexões. Então, se eu entrei por aqui, quer dizer que eu posso sair tanto por aqui quanto por aqui. E aqui eu começo a dar escolha para o player. Né? E aí eu vou ter também a situação onde eu vou ter quatro encaixes. Novo, eu estou dando mais escolhas para o player, né? Estou dando 3 escolhas para o player. E eu dou uma sensação de mundo um pouco mais aberto, mesmo numa dungeon. Eu consigo dar uma sensação de que a coisa é um pouquinho maior ou mais explorável, porque eu estou dando para ele múltiplas escolhas, né? Então, isso, de novo, vai dar uma sensação de mais riqueza para o conteúdo. Isso aqui eu vou chamar de interseção, né? Intersection. E essa intersection, essa interseção, ela vai ter 4 encaixes, tá? Meu plano é fazer só essas peças de encaixe. Eu não quero fazer mais do que isso na aula de hoje, tá? Mas dá para
fazer muito mais que isso. Você pode fazer uma peça com 5 encaixes, você pode fazer uma peça com 20 encaixes. Contanto que esteja encaixando, você pode criar à vontade. Na nossa tarefa, na tarefa que eu estou pedindo para vocês entregarem valendo ponto, eu pedi exatamente essas que eu escrevi o nome. Inclusive para ser nomeado com o mesmo nome. Né? Então a tarefa nossa é bem fácil, bem simples. A gente vai criar essas peças específicas. Mas para o seu jogo, você pode criar quantas peças você quiser. Tá? Isso é só uma forma de avaliação. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Bom, para fazer isso, eu preciso levar essa imagem para o Blender. E atualmente eu não tenho nem ela num formato bom para o Blender, porque ela está no formato do GIMP. E o Blender não vai ler esse formato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer de fato, né, para modelar o meu cenário, agora que eu já tenho o plano, é exportar essa imagem. Então eu vou aqui em File, Export. Vou levar para minha pasta raiz, né? Eu estou usando uma pasta aqui para aula, então vou exportar na pasta que me interessar aqui. Com o nome Atlas PNG. Eu já fiz, por causa de outra aula, já tenho um arquivo, eu estou sobrescrevendo ele aqui. E aqui, ó, eu não tenho muito o que configurar e nem tenho muito o que explicar dessa parte, mas a se saber, no GIMP, se eu escrever uma extensão aqui, ó, se eu escrever a extensão, ele já vai deduzir qual formato que eu quero, então eu não preciso procurar o formato, é só digitar a extensão. No caso, a gente está usando Portable Network Graphics, que é PNG, que é um formato que não perde qualidade. Né? Ele comprime a imagem como se fosse um zip, então ele não perde qualidade. Então, se eu digitar PNG, já vai ficar no formato certo. Quando eu der o export, como eu já tenho um arquivo, eu vou substituir. E aqui, ó, a única coisa que eu acho que às vezes vale a pena mexer é no nível de compressão. Geralmente o GIMP vem com nível de compressão 9. O que isso quer dizer? Que o arquivo vai ficar super pequenininho no meu HD. Mas que na hora de dar loading, ele vai demorar mais, porque ele vai ter que descompactar o arquivo para dar load. Se eu fizer com 0, ele vai ler instantaneamente, mas ele vai ser um arquivo bem maior no meu computador. Então, de novo, não tem uma resposta certa de qual que é melhor. Tá? É uma questão mais de contexto. Se seu jogo está ficando muito grande para download, e você está preocupado se o jogo está ficando gigante na hora de fazer um download, então você vai querer um nível de compressão alto. Se você está preocupado com o load entre uma fase e outra, porque está demorando demais o load entre uma fase e outra, talvez você queira uma compressão menor. De novo, é o seu jogo que vai definir isso. Na dúvida, eu vou deixar no meio do caminho aqui, vou deixar com 5, por via das dúvidas, vou deixar no meio. Então, nem tão grande, nem tão comprimido. Então, agora eu tenho na minha pasta a imagem no formato PNG. Tá? Então, eu fiz só o processo de exportar a imagem no formato PNG. Tranquilo, pessoas? Tranquilo? Massa. Então, vamos para o Blender. Eu vou sacrificar mais um cubo na história dos cubos sacrificados. Então, vou apagar esse cubo aqui. E agora eu quero trazer a minha imagem para dentro do Blender para poder modelar. Para fazer isso, eu vou em adicionar imagem e tem um negócio chamado Mesh Plane. Mesh Plane, ele vai criar um plano com a imagem já configurada e o material configurado. Isso é muito útil para a gente. Tudo que eu desenhar num software e quiser usar como coisa 2D num jogo, eu posso só criar um Mesh Plane que ele já põe o material, eu vou ver e já fica encaixado. No meu caso, eu vou cortar esse plano e vou usar ele para modelagem. Mas isso é um jeito bem prático da gente ter a imagem que você desenhou dentro do Blender. Tá? Então eu vou clicar aqui em Mesh Plane, vou escolher a minha imagem, e aqui ó, eu não tenho muita coisa para fazer não, mas tem muita opção se eu quiser clicar e experimentar. Tá? A única opção que eu quero mexer aqui, ó, de todas elas, é o tipo de interpolação. Né? Mas aqui, a saber, eu tenho a configuração de material, então eu estou criando material quando eu faço isso. Então ele está criando material genérico do Blender. Tá? Ele está colocando a textura no UV, e ele está colocando também, criando o tamanho, a posição e essas coisas todas do plano. Tá? A única coisa que eu quero mexer é a interpolação.
eu quero usar uma interpolação que chama closest. No Blender, se eu usar a interpolação linear, na hora que eu for dar zoom no cenário, eu vou começar a ver a linha de encaixe entre uma textura e outra. Isso pode ser um pouco incômodo, né? Mas isso é porque ele está calculando uma versão reduzida dessa imagem. E aí ele começa a pegar os pixels vizinhos para calcular essa cor. Então, é um processo de cálculo que eu não preciso. Eu quero meu encaixe preciso, eu fiz a imagem encaixada, então eu quero colocar o closest aqui, que vai impedir que essas linhas aconteçam, que essas linhas apareçam no meio da minha textura. Tá? A única coisa que eu vou mexer. E quando eu importar aqui, ó, vai aparecer um plano no meio da cena. Esse plano, se eu vier aqui ó, no shading, na setinha, colocar flat e textura, a gente vai ver que a imagem já está lá. Então esse processo é bem simples. Você está adicionando uma imagem e o Blender está entendendo. Não, beleza, essa imagem já tem o shading dela. Deixa eu ver aqui, shade. Ele já ligou aqui a imagem, tá vendo? Já criou o shading para mim com as conexões. Tá? Então, isso aqui é simples. Agora, eu vou começar a pensar no processo de modelagem, tá? Tranquilo? Posso seguir? Lembrando que eu estou gravando, e já tem uma versão gravada também, pessoas, que essa é a segunda versão dessa aula. Então, qualquer coisa dá para correr ali na aula, tá? Uma coisa que eu tenho que pensar quando eu for modelar é o tamanho de cada quadradinho que eu fiz lá na textura, né? Lembra que essa textura aqui, eu pintei ela com vários quadradinhos, né? Eu tenho que pensar o tamanho desse quadrado. Eu estou realmente pensando em considerar que cada quadrado desse tem 1 metro. Vai facilitar muito minhas contas. Eu vou ter que fazer bem menos conta na vida se cada quadradinho desse for 1 metro, né? Isso quer dizer que o meu plano aqui, ó, o meu plano na cena, ele vai ter que ter o quê? 4 metros, né? Então, esse é um dos ajustes que eu vou fazer. Eu vou entrar no Modo Edit. Meu plano atualmente tem 1 metro por 1 metro. É o padrão do Blender, né? Tipo, se você pegar um plano quadrado, ele vai importar com 1 metro por 1 metro. E eu quero dar a escala de 4 metros. Então, eu vou dar a escala 4. E ele vai encaixar no grid aqui, ó, 4 quadradinhos aqui no grid, ó. Então, 4 por 4. Então, isso vai facilitar muito o meu processo de modelagem, tá? Ou seja, eu estou usando um quadrado, né, de 4 metros que eu vou dividir em 4, né, em 4 blocos por 4 blocos. Vamos fazer isso, ó. Vamos vir aqui no Subdivide e deixa eu pedir para ele cortar aqui, ó. Eu estou dividido em 3 quadrados, 4 quadrados, né? Então agora eu tenho 4 quadrados. Então agora eu tenho os cortes coincidindo igual ao GIMP, não é isso? Tá igualzinho, não tá? Vamos comparar aqui rapidinho? A mesma divisão que eu tenho aqui no GIMP, agora eu tenho no Blender. Agora eu posso começar a modelar. Quer dizer, mais ou menos. Vamos lá, tem mais uma coisa que eu tenho que fazer. Se eu começar a mover as coisas aqui, tentar mover, está tudo muito solto. Como eu fiz tudo para ser de 1 metro, eu vou querer também que as coisas grudem e encaixem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse imã aqui pra caramba hoje. Eu vou deixar ele ligado o tempo todo. Quer dizer, se eu precisar desligar, eu desligo, porque eu também não sou quadrado. Mas, a maior parte do tempo eu vou estar usando esse imã aqui, tá? Ele vai fazer com que, toda vez que eu mover, ó, ele vai estar acrescentando 1 metro no movimento aqui, ó. Então ele vai estar aderindo ao meu grid. Vai ficar bem fácil para eu poder duplicar, copiar, colar. Tá? Então isso vai ser bem legal. E eu vou usar isso para criar, primeiro, o piso dessas peças que eu quero desenvolver. Tá? Então, vou usar um modo de seleção por face. Vamos começar pelo piso. E vamos fazer... Deixa eu pegar aqui. Meu piso tem alguma variação? Eu cheguei a fazer alguma variação nele? Acho que não, né? Eu não fiz. Eu fiz na parede. Daqui a pouco eu mostro na parede. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer duplicar
alguma dessas peças aqui. Vamos pegar aqui essa peça aqui, ó. Vou duplicar ela, rotacionar ela em 90 graus e vou duplicar ela de novo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é duplicar essa peça aqui e fazer a minha primeira peça de chão, tá? Deixa eu colocar esse quadrado mais para o lado. Então, essa aqui é a minha primeira peça de chão. É aquela que eu estou chamando de beco, né? Vai ser a minha primeira peça de chão. Eu vou selecionar todas essas faces que eu dupliquei, dar Merge by Distance. E agora eu tenho uma peça inteiriça de chão com a textura repetitiva. Se eu quiser trocar alguma coisa para quebrar o padrão, né, se eu quiser, por exemplo, trocar algum, eu posso apagar aqui e trocar. Ou eu posso ir no V, selecionar as faces que eu quero trocar aqui e mover, usando também o Snap aqui, ó, e mover em X. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar trocando a textura, né? Vamos mostrar isso de novo, agora com a textura sendo visualizada nesse espaço aqui. Então, eu quero Flat, eu quero textura, e eu quero mostrar que quando eu mexo aqui, ó, eu estou trocando a textura, ó. Então, eu posso trocar o padrão aqui, ó, a hora que eu quiser. E usar os padrões que eu criei. Tem jeito mais rápido de fazer isso, né? Então, daqui a pouco eu faço de novo. Então, vamos pegar aqui, ó. Quais são os meus blocos de chão? Eu tenho o hall, eu vou ter o corredor, eu vou ter a curva, e eu estou fazendo isso só dando duplicate. Eu estou só duplicando. Eu não estou fazendo nada de extraordinário. Graças a Deus. Vamos selecionar aqui, ó. Deixa eu selecionar esse aqui. Então, esse aqui é o... E, finalmente, eu vou fazer a minha interseção. Já deu para perceber por que esse método ele é bom? Ele é meio rápido, né, para construir conteúdo, né? Então, eu já fiz todos os pisos e agora eu quero fazer as variações de cor do piso, tá? Vou dar um merge aqui para tirar as duplicatas. Olha que legal. Eu selecionei todas essas faces. Agora eu vou em Select, tá? Posso fazer isso até já direto no V, para vocês verem acontecendo de um jeito mais interessante. Então eu tenho essas peças aqui, ó. Eu tenho Select, eu tenho uma opção que é o Select Random. Ele tem a opção de desselecionar. Eu defini quantos quadradinhos eu quero e qual que é o nível, o padrão de randômico que eu quero. Quando eu fizer isso, eu posso vir aqui, pegar o que tiver selecionado, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem acontecendo. Dar um grab nessas faces aqui, ó. E eu troquei o padrão de todas as peças selecionadas. Vou fazer mais uma vez. Select. Aí eu vou fazer de novo o meu Select Random. Vou deixar ainda mais espaçado aqui. Vou mudar o meu seed aqui. E vou dar um grab em todas as faces aqui, ó. Dar um grab em todas as faces que estão aqui. Para quebrar o padrão. Então, se a gente observar aqui, ó. Eu estou mudando o padrão disso aqui, ó. Então, meu piso, ele vai ter o padrão sendo quebrado randomicamente de acordo com o que eu quiser. Eu posso criar realmente uma distribuição de padrão rápida, quase sem esforço. Então, eu tenho aqui piso feito, já com a quebra de padrão. Vou fazer parede, né?
E é o mesmo processo, é o mesmo processo. A diferença é que agora eu vou usar essas texturas aqui, né? Vou fazer o mesmo processo de começar com um padrão só e depois eu penso em como que eu vou embaralhar ele, né? Já que embaralhar é fácil, eu posso embaralhar agora que eu quiser. Então não vou repetir o processo de embaralhar hoje na gravação. Lembrem que toda vez que você quiser embaralhar, a gente vai selecionar as faces que a gente quer embaralhar a textura, né? Usar o Select Random na opção Deselect e controlar os padrões. Tá? Eu não vou fazer isso de novo, porque está gravado. E recomendo-se que faça em todas as partes. Né? Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer as paredes rapidinho. Então vamos lá. Vou duplicar essas duas peças aqui. Ó. Eu estou usando o meu Snap, tá? Então eu estou ainda no meu Snap. Vou rotacionar isso em 90 graus negativo, para o rodapé ficar grudado para cá, né? Eu quero meu rodapé grudado para cá. E agora eu vou mudar um pouco o padrão de atração dos meus objetos. Então eu não vou usar mais o Snap nesse formato, eu vou usar o Snap por vértice. Tá? Vou usar a seleção por vértice, inclusive. Tá? E agora eu quero muito usar o elemento ativo como referência para o meu trabalho. Eu quero que ele seja a minha guia para fazer todas as minhas transformações, modificações. Então, por exemplo, na hora que eu quiser grudar as coisas, eu talvez queira grudar usando o elemento ativo como referência. Na hora que eu quiser transformar o meu movimento aqui no meu pivô, eu talvez queira pelo elemento ativo. Então aqui, ó, o pivô de transformação é o elemento ativo, o elemento de aderência é o elemento ativo. E o elemento ativo aqui é esse vértice. Então, na hora que eu estiver movendo, é esse vértice aqui que vai fazer a aderência. É ele que está grudando, ó, porque é ele que está ativo. E na hora que eu for rotacionar, rotate, y, 90 graus, eu vou rodar por ele também. Então, eu rotaciono ele porque eu mudei o pivô para o elemento ativo, e eu grudo ele porque eu mudei o snap para o elemento ativo. Tá? Então, agora, ó, se eu duplicar isso aqui, ó, já fiz a parede. Eu só dupliquei, lembrando que o elemento ativo está facilitando a minha aderência. Vamos selecionar essa parede inteira, da Merge by Distance, né? E vamos duplicar essa parede aqui, ó. Aliás, antes deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que eu posso duplicar e fazer com 3 metros de altura. Eu sei que é meio exagerado, mas em videogame é meio exagerado mesmo, tá, gente? Então, deixa eu fazer com 3 metros. Aí, ó, dupliquei, aderiu, Ctrl L para selecionar todo mundo aqui, Merge by Distance. E agora eu vou duplicar essa parede aqui, ó, rotacionar em Z 90 graus. Mesma coisa, Shift D, rotacionar em Z 90 graus. E eu já fiz o meu, como é que eu chamo isso aqui? Alley, né? O beco. Vamos fazer aqui os outros. Eu estou usando só duplicata, tá, gente? Só duplicata, rotate em Z 90 graus, negativo aqui no caso. Shift D, rotate Z 90 graus, negativo. E Shift D. Né? Aqui não precisava desse, peraí, corredor. Opa, não preciso desse não. Então vamos jogar esse cara aqui, ó. Vamos jogar esse cara aqui para cá. Né? Eu vou precisar dele aqui, então faz mais sentido. E eu preciso também dessa parede aqui, ó. Nesse canto de cá, ó. Né? Posso pegar essa parede aqui, ó, também e duplicar para cá, né? Se eu quiser. Aqui talvez vocês comecem a pensar, pô, mas e é normal, né? Se eu só duplicar assim, é normal, talvez fique invertido e tal. E é verdade, essa é uma das preocupações que eu tenho que ter, né? Então,
quando eu estou rotacionando e fazendo todo aquele processo de duplicar e rotacionar, eu estou às cegas tentando resolver qual que é a relação de normal. Eu recomendo que vocês liguem nas opções de visualização aqui, né? Ou vocês deixam o backface culling ligado assim, porque aí eu vou ver, tipo, a transparência onde que está, né? Ou, se vocês preferirem, né, usar a orientação de face para poder saber, tipo, né, qual que está invertido. Nesse caso aqui, ó, eu quero que o azul esteja para dentro, né? Então, Alt N Flip, eu quero que esteja para dentro o azulzinho, porque eu vou estar julgando dentro desses corredores, tá? Então, conferiu, tá tudo certo, né? Deixa eu duplicar esse cara aqui. Eu vou usar agora esse vértice aqui do centro para poder orientar meu trabalho aqui. Rotate em Z, 90 graus negativo. Shift D. Rotate em Z, 90 graus. Eu já posso copiar esses dois aqui, ó. Né? Eu posso copiar essas duas paredes para lá. Então, muita cópia, né? Eu estou usando muita cópia aqui e muita rotação, né? Então, Shift D. Aqui eu posso dar um Rotate em Z 180, né? E usar qualquer um desses vértices aqui para fazer a minha aderência. Tá? Então, já resolve aqui. Deixa eu pegar essa parede aqui, já fechar ela aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Aí aqui no zoom out está difícil, né? Vamos aproximar para vocês verem. Então aqui, ó, eu já tenho como navegação as peças que eu vou usar para criar meu corredor de dungeon. Essas peças já estão prontas. Posso dar um merge by distance para poder tirar essas duplicatas, né? E agora vamos fazer o telhado. Lembrando que, se eu quiser embaralhar aqui as paredes, né? Vamos selecionar todas as paredes aqui, ó. Vamos selecionar todas as paredes aqui. Select Random, o V, e aí eu não queria pegar o rodapé. Tudo bem. É só na hora que eu vier aqui, ó. Eu não quero mexer no rodapé, eu quero mexer só nesses daqui. Né? Mas não tem problema não. Na verdade, eu estou bem se preocupando com isso, mas não tem problema não. Se eu mover só nessa direção, não estraga não. Porque eu não posso é mover assim, né? Senão aí quebra. Mas se eu mover só em X assim, não estraga não. Eles realmente estão alinhados. Eles estão obrigatoriamente alinhados. Então, não dá ruim não. Tá? Então, se eu pegar aqui uns eu mesmo, assim, de que aí fizer isso aqui, também dá certo. Né? Eu mudo o padrão, né? E né, esse padrão vai funcionar do mesmo jeito. Tá? No caso do teto, a normal dele está para cima, eu quero que a normal dele esteja para baixo, tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho que lembrar. Então, na hora que eu estiver fazendo aqui, eu já vou dar o flip. Né? A normal dele está virada para mim e eu não quero isso, tá? Outra coisa, eu posso continuar usando esse snap de vértice aqui, ó, não tem problema eu usar esse snap de vértice, mas como eu vou ver de cima, sem perspectiva, eu posso voltar para aquele arranjo anterior que usa o incremental.
para duplicar, né? Então, o comportamento é igual o do chão, né? Então, e aí depois que eu tiver esse bloco aqui, ó, eu posso preencher rapidinho aqui os meus corredores, né? Se você tiver texturas diferentes para poder fazer a sensação de que tem lâmpada, que tem outros aspectos, né? Pode aproveitar também. Mas aqui, ó, eu tenho todos os blocos da minha dungeon aqui. Vou dar um Merge by Distance. Agora o que eu posso fazer é usar essas outras peças aqui, ó, para criar detalhes. Por exemplo, um detalhe que é interessante criar é uma coluna dividindo aqui, ó, o ponto de encaixe, porque no motor de jogo, se eu pegar isso aqui, né? Deixa eu voltar para o meu seleção em vértice. Deixa eu colocar um snap de vértice aqui. Na Unity, por exemplo, a gente tem o snap de vértice, que vai fazer exatamente isso aqui. Mas a luz vai passar por entre a fresta. Para evitar isso, é legal ter um objeto que é uma coluna ou alguma coisa que faça a margem desse pedaço, né? Então, a ideia que eu tive quando eu fiz essa peça aqui né, do meu mapa é pensar em fazer uma coluna mesmo, né? Então, deixa eu modelar uma coluna a partir disso aqui. Eu vou fazer ela quadradinha, né? Então, eu também vou querer usar o incremental aqui só para ficar mais fácil de alinhar os cortes, né? E aqui, ó, vou cortar ela no meio aqui. Posso cortar em mais pedaços também, né? Então, vamos fazer assim. Deixa eu alinhar aqui minha visão. Rotate, né? Vamos lá. Rotate em Y 90 graus. E eu meio que já tenho a dobra da coluna, né? Então, aqui eu vou dar um Shift D. Rotate em Y 90 graus negativo. Não, 180. Rotate em Y 180. Isso. E aí, eu vou encaixar assim, né? E eu não preciso obrigatoriamente, vamos juntar todo mundo aqui, vamos juntar essas peças todas aqui, né? Com essa daqui, então Merge by Distance. E eu não preciso ficar tipo, restrito a essa geometria não. Eu tô, mas eu posso usar esses cortes aqui, e agora eu vou desligar o ímã, igual eu falei, né? Algumas horas a gente vai desligar o ímã. Eu posso alinhar alguns cortes aqui, ó. Vamos alinhar alguns cortes aqui. Eu tô indo bem na linha, tá, galera? Eu tô indo bem em cima da linha aqui. E deixa eu fazer escala em 2 eixos. Agora eu não quero mais o ativo, agora eu quero o ponto médio. Escala em 2 eixos, né? Eu não quero o eixo Y aqui. Então eu consigo fazer uma coluna que tem um formatinho e tem um relevo, né? Novo, eu posso fazer mais cortes, eu posso fazer mais relevo, né? Tipo a polícia do 3D não vai me encher a paciência aqui falando, ah, mas por que você está... Né? Como assim que você está criando uma forma assim, né? Vamos dar o rotate, 90 graus, negativo, né? Então, é uma coluna,
ela não tem 3 metros, então talvez eu queira duplicar, né, o espaço. Talvez eu devesse ter duplicado antes, né, de fazer aquele espaço lá, mas não tem problema não. Se ficar estranho, a gente dá um jeito. Né? Então eu faço um outro detalhe, né? Tipo, quem que é a polícia do 3D para falar o que eu posso e não posso fazer, né? Deixa eu pegar a Vertex. Deixa eu grudar aqui só para ver como é que fica. Talvez ninguém nem veja. Ou talvez eu faça, por exemplo, escala em Z-1. E faça tipo um espelhadinho assim, ó. Né? É a polícia do 3D que vai bater na minha porta? É ela que chegou? Né? Então, vamos lá. Ctrl L, Mesh, by Distance. Aqui, ó, se eu for fazer essa peça, na prática, gente, deixa eu voltar para o incremental. Na prática, se eu for fazer essa peça, eu vou fazer ela separada para montar na Unity, tá? Para minha entrega, para a entrega da minha tarefa, é legal que você faça os módulos já com as peças de encaixe lá dentro, tá? Para eu não ter que ficar adivinhando como que aquilo ia ser usado ou onde. Então, eu quero receber só 5 peças, já todas montadinhas, né? 5 ou 6 peças, mas todas já montadinhas. Mas para jogo, eu teria isso aqui separadinho e lá no motor eu ia fazer um monte de uso dessa coluna. Onde é que eu quero colocar essa coluna? Eu quero colocar nas divisórias, né? Então, eu quero colocar ela, tipo, fazendo isso aqui, né? Tipo, na divisória entre um bloco e outro. Talvez eu queira fazer ele mais centralizado, né? E eu nem preciso ter ele inteiro para dentro, não. Ele pode ser um negócio que está sendo consumido aqui pelo espaço. A função dessa coluna é bloquear a luz que vai vir do lado externo, né? E vazar no espaço. Então, eu provavelmente quero. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem um macete também que a gente tem no Snap. Tipo, dá para aderir na face, dá para aderir em outras coisas. Eu acho que eu vou querer a face aqui. Grab in Z. Aí, ó, grudou na face. Né? Então, provavelmente isso aqui eu vou querer fazendo essa divisão aqui, ó. Né? E eu provavelmente vou querer alguma coisa semelhante no teto também, né? Então, provavelmente eu vou pegar essa mesma estrutura que eu criei aqui, essa mesma estrutura que eu fiz aqui, e talvez eu queira fazer ela como uma rotate em Y, 90 graus, scale em X, scale em Y, grab em Z. Opa, deixa eu tirar esse I por enquanto. Agora eu não quero nada disso. Grab em Z, grab em Y. Né? Quando eu for encaixar uma outra peça, né? Ou seja, quando eu for encaixar uma outra peça aqui, né? Isso vai ser tipo a moldura do meu espaço. Né? E de novo, eu fiz, mas posso fazer assim, de 1 milhão de jeitos diferentes. Né? Eu talvez queira fazer bem coladinho assim, porque mesmo se vazar a luz vai vazar no espaço onde eu não vejo, entendeu? Então, estando lá dentro, tá suave. Então, eu não vou fazer isso com todas as peças, até porque, tipo, né, vocês já entenderam o conceito, mas eu teria pelo menos na parte que vai receber encaixe, né?
Então, você tem uma parte que você vai considerar a parte que você encaixa e uma parte que vai receber o encaixe, né? Também faria variações dessas coisas lá na Unity, uma versão que tem, uma versão que não tem. Eu exploraria bastante isso na Unity. No caso aqui, eu estou fazendo só um exemplo, tá? Só um exemplo. E aí, o que vai rolar? Todas as peças aqui, ó, todas essas peças aqui, elas têm que estar alinhadas no mesmo lugar e cada uma delas tem que ser um objeto separado, né? Vamos voltar aqui para o meu incremental, grab em Y. Eu vou considerar isso aqui, variando do motor de jogo, avançar vai ser o Y positivo ou negativo. Isso varia se você está usando o DirectX, OpenGL. Então a gente não precisa preocupar tanto na realidade, senão a gente não está muito no nosso controle. Né? A gente está aqui no Blender exportando arquivo para o motor. Mas se você quer todo mundo virado, né, como se você estivesse avançando na direção do fundo, ou se você quiser deixar todo mundo virado para o player, é uma decisão sua. Tá? O que eu quero é que a origem esteja no começo do módulo. Tá? Então é isso que eu quero. Então cada um desses módulos aqui, eu vou trazer eles de volta para cá. Eu vou sobrepor todos eles. E aí eu vou separar eles. Eu posso separar um de cada vez ou eu posso separar todo mundo. Tá? O Blender tem uma opção no Separate que é partes avulsas. Se você pedir partes avulsas, ele já vai criar todas as pecinhas, já vão virar um objeto separado aqui. Já todos com origem no encaixe, tá? Talvez eu queira juntar, né, tipo, essas peças que eu criei aqui, né, essas 3 peças. Talvez eu queira juntar com essa daqui. A gente viu isso no primeiro período, né? A gente tem a opção de join, né? E eu vou querer, obviamente, nomear cada uma delas. Para minha entrega, eu não preciso que elas estejam todas no mesmo lugar. Pelo contrário, é legal que eu veja todas uma do lado da outra. Né? Mas é importante que a origem delas passe por esse processo. Então aqui, ó, deixa eu nomear cada uma delas aqui, já colocando uma coleção. Porque o que acontece é que, para exportar para Unity, a coleção automatiza, né? Então, se eu tiver cada asset numa coleção, com um clique, eu exporto todos de uma vez só, com uma FBX separado. Então, faz todo sentido você ter, por exemplo, vamos pegar o meu beco, né, que eu estou chamando de Alley. Né? Então, faz sentido eu ter essa peça aqui dentro, batizada como Alley, com a malha Alley. Tá? E eu recomendo demais que vocês nomeiem as 3 coisas, tá? Porque isso varia muito de motor para motor. Tem motor que vai batizar a partir da malha, tem motor que vai batizar a partir do objeto, tem motor que vai batizar a partir da coleção. Então, não tem problema repetir o nome, não. Tá? Então, nova coleção. Aqui vai ser o fork. Vamos fazer o fork. E esse cara aqui é o fork, que vai chamar fork aqui também, fork. E vai chamar fork aqui. Tá? Vamos criar uma nova coleção. Intersection. Intersection. E vamos pegar aqui a minha interseção. Quem que é? Esse cara aqui, interseção. Copiar e colar porque vai mais rápido. Falta o corredor, né? Então vamos criar aqui hall. Então, eu não acho que é o melhor nome, mas é o nome que eu estou pedindo lá nos critérios. Eu acho que tem palavra melhor para isso. Com certeza deve ter uma palavra melhor para isso. Mas eu estou pedindo nos critérios, então a gente vai segurar com isso. Isso aqui é meu Atlas mesmo, tá? Isso aqui vai ficar assim. Isso é meu Atlas. Eu não vou renomear isso aqui. E esse aqui é minha curva, né? Eu estou chamando de turn. De novo, são nomes que eu aprendi em outros lugares e eu estou carregando para a vida. Com certeza tem nomes melhores. Mas, então eu tenho isso aqui. E, em teoria, essas peças aqui, elas
encaixam entre si. Deixa eu ver de topo aqui só para ver certinho. E assim, não dá para fazer muito mais coisa, tá, gente? Por exemplo, eu provavelmente faria explorações de modelagem, fazendo, por exemplo, um recuo, por exemplo, nos pedaços, né? Porque assim, eu posso separar isso aqui, dar um split assim, X. Vamos usar o Shift para poder fazer metade do tamanho aqui, ó. Consigo duplicar isso aqui e cortar o excesso, se eu quiser. Né? Ou seja, eu consigo remover excessos se eu achar que vale a pena. Né? E consigo também a mesma coisa, duplicar isso aqui. É, 90 graus. Acho que eu fiz demais. Deixa eu usar o Shift aqui. E cortar os excessos se eu achar que está encaixando. Né? Então eu posso, tipo, deslocar isso aqui e cortar para falar assim, ah não, encaixou melhor aqui, então eu vou cortar aqui, né? E fazer tipo uma sensação diferente assim da coisa, né? Então, vamos cortar esse cara aqui e vamos tirar o excesso das faces aqui. Ou ainda, né, separar ela também. O split é Y, né? Então, Shift Z, grab Y, X, Shift, né? Então, dá para fazer, tipo, recuo, né? Ou formatos que sejam mais interessantes para navegação, né? Provavelmente eu vou fazer com um tijolinho também essa parte de cima, né? Mas eu acho que conceitualmente já dá para entender do que eu estou falando, né? Você pode pegar cada uma peça dessas e fazer uma estrutura que não é necessariamente só o plano reto, né? Você pode fazer pequenas alterações aqui. Não porque eu vou dar merge. Eu vou dar merge. Então, na hora que eu der merge, inclusive eu dei merge o tempo todo por causa disso, né? Porque se eu não fizer isso, com certeza vai dar, né? Vai dar fresta, né? Mas vamos fazer assim, ó. Então agora eu tenho um recuo aqui, né? Então vocês podem explorar isso desse jeito. Na prática, o player não repara muito não, tá? Vocês não ficam preocupados, tipo assim, o player vai ficar vendo que a textura não está encaixada direitinho. Cara, ela não encaixa em jogo nenhum. Vocês podem procurar, vocês vão achar ela não encaixando. E não é o foco, entendeu? Se o player parou para ficar olhando o encaixe da textura na parede, tem um problema maior no seu jogo do que o encaixe da textura, tá? Mas aqui, ó, deixa eu navegar para mostrar para vocês. Então, vou dar F3 aqui, vou pedir um Walk Navigation. Né? Se eu apertar Tab, eu ligo a gravidade aqui para poder andar. Então, o que eu quero ver é, tipo assim, se está convincente isso aqui, né? Tá vendo? E isso não tem luz nenhuma, isso é só a textura e a cor. Funciona, meio que tipo... Né? Dá para melhorar? Com certeza, né? Com certeza. Mas, tá vendo? Tem uns padrões que estão diferentes em alguns lugares, né? Tem uns aleatórios aqui, né? Aqui é a placa da textura com todo mundo. Ela está aqui, né? E, na verdade, o exercício que vocês têm que fazer para mim é exatamente esse, assim, é vocês criarem as peças utilizando 100% da textura. Eu não utilizei 100% da textura. Eu teria que realmente pensar, tipo, como que eu quero usar
sei lá, a porta, ou como que eu quero usar a janela, né? Então, provavelmente para fazer a janela, eu faria um processo semelhante ao que eu fiz com a coluna, que é tipo, criar os cortes aqui, né? Criar os cortes aqui, para depois iludir o volume que eu quero nessa janela, né? Então, provavelmente para cada um desses blocos aqui, eu inclusive vou fazer uma diagonal aqui, ó, né? Eu não preciso fazer assim, tá? Eu estou só mostrando que eu vou fazer diagonal aqui. Eu posso fazer com o slide. O slide é muito bom para esse tipo de técnica, porque o slide ele não afeta a minha textura, né? Então, se eu fizer um slide aqui, ó, que é o grab duas vezes, eu não estou afetando a textura, né? Então, dá um merge aqui by distance. E aqui, ó, eu posso, vamos puxar, deixa eu isolar esse cara aqui. Eu posso puxar isso em Z. Deixa eu tirar esse snap rapidinho, grab em Z. Scale, né? Eu queria um scale um pouquinho, acho que eu vou fazer de frente, assim, scale, e vamos encaixar ele aqui. O que isso vai fazer para mim? Isso vai me dar, tipo, a estrutura com o volume lateral que eu quero. Então, eu consigo, com essa textura, ir cortando e dobrando para ter um resultado volumétrico. Diga. Mas eu imagino que seja recomendado a gente fazer com relevo. Hum? Eu imagino que seja recomendado a gente fazer com relevo. É mais interessante do que tudo liso, né? É mais interessante você ter alguns relevos, mostrar que você entendeu esse conceito e consegue demonstrar ele, né? Porque a gente está no processo avaliativo, a gente está vendo quanto do conteúdo que você absorveu. Então, se o cenário ele é completamente liso, sem nenhuma indentação, se não tem nenhuma hora que você está aproveitando esse tipo de recurso, então algo não foi fixado. Então você está demonstrando menos compreensão do que se você faz. Mas isso aí, de novo, é só uma avaliação técnica observatória. Se é tudo liso, então a pessoa não entendeu que pode fazer relevo. Se ela fez relevo, então ela entendeu bem mais do que é o potencial dessa técnica. Porque realmente dá para você fazer, por exemplo, com esse design de porta aqui, ó, eu consigo fazer todos os cortes para a porta ter volume aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, né? Vamos fazer essa ponta dessa porta aqui. Né? Que, inclusive, na hora que eu pintei, gente, eu pintei exatamente para fazer esses exemplos, tá? Aí é professor sendo maroto, entendeu? O professor sendo maroto, ele sabendo que ele tem que demonstrar uma coisa numa aula, ele já faz o exemplo, né? Aqui, ó, eu vou usar o J só para ir rápido, tá? É o Connect Vertex Path. E aqui eu vou dar um grab em Z. Então, já tem aqui, ó, o relevo que eu pintei. Então, eu já fiz a coisa que tem relevo, bora pintar ela. Que é a mesma coisa quando eu estou fazendo o corte para fazer a beirada da porta, né? Então, se eu fiz o corte, né? Se eu fiz o corte aqui, né? Para fazer a beirada da porta, né? Não, depois tem como otimizar todos esses cortes, tá? A gente faz estou fazendo demonstração, depois tem como otimizar tudo isso aqui. Se eu estou fazendo isso aqui, quer dizer que eu posso descer isso aqui e fazer o degrau com volume. Né? Eu posso fazer a voltinha da porta. Diga, Juan. Se tiver dentro das texturas que a gente criou no Atlas, vale fazer uma seletinha, por exemplo, alguma coisa assim? Sim, exato, exato. Se você, por exemplo, aproveitou o espaço fazendo uma textura que dá para fazer maçaneta, uma textura que dá para fazer algo mais detalhado, pode. Inclusive, uma coisa que pode, a gente pode, por exemplo, vamos supor que essa textura aqui, ela não está sendo muito útil. Eu posso fazer várias texturas pequenas nesse espaço, né?
E aí eu posso ter, por exemplo, a textura da maçaneta num canto aqui, né, e usar ela exatamente para fazer o modelo. Eu posso desenhar realmente a maçaneta que eu quero, já com o relevo e fazer, com certeza. Que essa que é a ideia. Por exemplo, se você consegue pensar em coisas que são bem genéricas, que vão estar repetidas a esmo, e que cabem nessa textura, então quer dizer que você está fazendo um cenário de navegação bem mais interessante, né? Que essa é uma etapa da nossa criação de conteúdo, né? É, lembrando que no nosso curso a gente está fazendo runner, né? Então isso aqui dá super para criar um cenário até procedural de runner, porque você pode ter vários módulos, cada módulo com uma variaçãozinha que você vai sorteando no jogo. Então essa técnica meio que salva muito dinheiro. E pensando que eu fiz essas peças tipo bem rapidinho na aula de hoje, né? Então é bem barato fazer isso. Diga, Rafaela. Não, eu estou mostrando a técnica para fazer o cenário dessa forma para mostrar uma técnica mesmo, tá? Então isso aqui é uma tarefa pontuada, né? E uma tarefa pontuada que é mais fácil de fazer se o cenário é interno, por causa do conceito de parede, de chão, né? E de teto. Mas você pode usar essa mesma técnica para fazer rua. Então, se o jogo acontece na cidade, a mesma técnica vai funcionar para fazer estrada, calçada, parede de prédio, e funciona de um jeito. Quando o cenário é natural, orgânico, natureza, a gente faz um processo um pouco diferente. Eu não tenho uma textura de natureza aqui, mas eu consigo demonstrar o que eu estou falando. Tá? Qual que é a sua pergunta, Bruno? São duas. Primeiro, teria problema assim no Atlas ficar algum espaço vazio, assim, por exemplo, o exemplo da lançamento. Fiz vários aqui, mas deu um pequeno espaço, sobrou um pedacinho. Tem um problema se o espaço for um quadrado perfeito vazio, porque quer dizer que cabe mais uma textura e não houve planejamento de exploração desse espaço. Se a maçaneta é redonda e está encaixada num quadrado, vai ficar vazio ao redor, né? Se ela é redonda, vai ficar uns pixels. Esses pixels realmente não considero porque a coisa está circunscrita num quadrado. Circunscrito, gente, é quando encosta em todas as laterais, tá? Então, se sua forma é uma forma orgânica, mas todos os extremos encostam num quadrado, eu vou entender que aquilo é um bloco de um atlas. Se ele está flutuando e tem muito espaço vazio ao redor, a gente começa a perguntar, será que não cabia outra coisa? Será que não podia detalhar mais? Porque a gente está fazendo, eu estou fazendo um cenário mais cru possível. É legal que o seu cenário for mais elaborado, tá? Eu estou fazendo a versão mais 60% da nota possível, né? A parte de fazer ficar muito legal para tirar 100% da nota é com vocês, né? Tipo, pensar em como que eu posso explorar essas informações para gerar detalhe e estudar jogos que fazem isso. Jogos de PlayStation 1 fazem muito essa técnica, tá? E a segunda pergunta é, no caso, então, por exemplo, uma maçaneta, eu teria que pensar ela meio que aberta. Tipo aquele exemplo da caixa que você tinha dado. Que aí eu desenho né, a textura dela em aberto para depois fazer os cortes. Isso. Fica mais fácil, por exemplo, se for uma maçaneta redonda, você pode pensar, você tem o disco externo dessa coisa que você vai dar um grab para baixo e scale. E isso vai fazer a lateral dessa maçaneta, tá? E dá para improvisar algumas texturas. A textura não é porque ela está pensada numa coisa que ela não pode ser usada para outro aspecto, não, tá? Deixa eu mostrar para a Rafaela no caso de um cenário orgânico, só para, né, que aí também as duas turmas ficam com uma aula bem parecida, tá? No caso de um cenário orgânico, gente, e aí eu vou esconder todo mundo aqui, eu não tenho uma textura de natureza, tá, gente? Vocês vão me perdoar porque eu não tenho uma textura de natureza aqui. Eu posso improvisar uma? Posso improvisar uma, né? Vamos improvisar uma textura de natureza. Deixa eu fazer um novo aqui, 1024 no 24. Deixa eu fazer image, configure grid, 256. 256. E vocês vão muito fingir que eu pintei pra caramba, tá, gente? Que eu fiz uma super pintura, tá? Então vamos pensar que eu peguei aqui e fiz grama, né?
Então, deixa eu ver meu grid aqui, ó, view, show grid. E vamos pensar que é o seguinte, eu vou ter textura que vai ser... Deixa eu dar um snap to grid aqui, só para fazer um exemplo aqui. Eu vou ter alguma textura que vai ser, não vai ser grama, ele vai ser terra. Opa, eu não quero essa daqui não. Tem 2 menus. Tá? O que acontece é que eu vou ter provavelmente uma textura que vai ser metade terra e metade grama, né? Então, e eu vou ter alguma textura que vai ser, vai ser tipo só um encaixe assim. Eu vou ter várias texturas que fazem esse tipo esse tipo de espaçamento, né? Provavelmente, se eu quero fazer terra, provavelmente eu vou ter uma coisa... Vamos fazer assim mais ou menos, Ctrl C, Ctrl V. Eu quero meu flip, move. Eu acho que aqui está ok. Ctrl V, flip, move. Eu acho que aqui está legal. E Ctrl V, flip. Opa, move. Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, que eu tenho todos os cantos, né? Falta uma curva invertida, mas acho que dá para entender que eu vou ter uma série de texturas que encaixam entre si e que tem a mistura dos dois, tá? Export as, grass sample, example. No caso, se eu fosse fazer uma coisa como terreno, já não encaixa tanto com o exercício. Eu pensaria num plano, né? Uma escala aqui de 50 acho que dá, uma subdivisão de 50 também eu acho que dá, subdividir de 50, e proportional editing, né? Então eu vou pegar aqui o proportional editing e vamos fazer tipo qualquer coisa, tá? Deixa eu tirar esse raio-x aqui. Vocês não lembram disso, porque isso aqui a gente viu no Assets 1, né? No Assets 1 tinha a aula de edição proporcional, né? Deixa eu pegar e fazer um randômico aqui, só porque... Aliás, estava ontem, a Rafa, você estava na aula Você lembra? Então, aquele processo lá, o que eu vou fazer? Vamos criar um shading para isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um shading sobrando. Eu tenho. Vamos colocar a imagem aqui, ó, input, image texture, e deixa eu colocar um VMap aqui, só porque é boas práticas, tá, gente? E vamos abrir a textura do Grass Sample para mim aqui. O que a gente faz no caso de uma textura repetitiva para terreno, né? A gente seleciona todo mundo, dá um reset, e no meu caso, a minha escala aqui, ó, escala vai ser 1/4, né? Então, eu quero dar uma escala de 0,25 e eu quero usar o snap para poder aderir isso aqui e poder falar o que é grama, né? E vamos selecionar aqui um bloco inteiro aqui, ó. E vamos falar que essa área aqui, ó, que eu estou selecionando, vai ser terra,
certo? Aquelas peças que eu criei de divisão, elas são feitas exatamente para eu achar um encaixe arredondado em alguma dessas áreas, entendeu? Então, eles são feitos exatamente pensando nesses arredondamentos da forma. Então, é um jeito diferente de pensar, tá? A coisa, que a gente começa pela modelagem. Então, por exemplo, toda área de transição aqui, ó, eu provavelmente ia querer tipo um meio a meio, né? E aí, por exemplo, vamos pegar essa daqui e vamos pegar e fazer para dentro, assim, né? Então, isso vai ganhando uma forma orgânica, né? Que encaixa, né, visualmente, né? Então, isso aqui é uma forma de se fazer textura natural para coisa aberta e que é orgânico e que não segue essa lógica modular que é a lógica do exercício, mas que tem tudo a ver com o exercício de pintura de textura encaixável. Tá? De novo, a gente não cobriu isso exatamente agora, porque a gente está cobrindo a tarefa primeiro, mas eu super encorajo vocês a explorarem isso se vocês estiverem fazendo cenários externos e orgânicos, por exemplo. Para a cidade, o processo que eu mostrei funciona. Para a cidade, é só a diferença que você não tem teto. Você tem os prédios, as paredes dos prédios, mas você não tem teto. Mas calçada é uma textura encaixável, o asfalto é uma textura encaixável, né, as paredes dos prédios. Né. A gente está em BH, BH é puro muro, isso facilita tanto o design da vida da gente. Né. Se a gente tivesse, sei lá, numa dessas cidades do exterior, eu morei em uma cidade exterior que as casinhas não tinham muro. Então você tinha calçada, grama, jardim, quintal e a casa lá no fundo. Isso para modelagem é terrível, né? Eu tenho que fazer tanta coisa até chegar na casa. Né? Aqui em BH você já põe um muro, já está pronta a rua, né? Facilita um pouco a vida, tá? Pedro, qual que é a pergunta? Se vai usar, tipo, shades dessa curva, partes específicas dessa curva, na parte amarela, tem necessidade de ela cobrir 9 quadrinhos Não, isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Se a textura ela encaixa muito bem, talvez você consiga só girar a textura no V. Se ela encaixa mal, é porque depende muito da pintura da textura. Se ela encaixa mais num eixo no outro, talvez você não consiga girar ela. Isso depende da pintura da textura. Cor chapada, por exemplo, não precisaria. Mesmo. Eu teria só um modelo de cada curva e estaria feio. Mas, de novo, quando a gente está pintando textura, às vezes você gira a textura e quando você gira, ela não encaixa tão bem nos dois ângulos. Ela encaixa muito bem na vertical, você consegue flipar ela num eixo, mas você não consegue rotacionar ela. É uma coisa que depende da textura que for pintada. Mas isso aí é fácil de descobrir, né? Tipo, numa implementação você já descobre. E, de novo, existe template para esse tipo de textura que a gente consegue localizar fácil. Eu mesmo tenho template para esse tipo de textura que eu criei quando eu estava fazendo sprite sheet para coisa 2D que usa a mesma lógica. Sprite sheet para jogo top-down usa a mesma lógica, sabe, do jogo 2D. Então, eles têm lá, tipo assim, dependendo da textura, você vai ver que eles têm mais ou menos tiles. Então, tem sistema de encaixe 2D que vai ter 64 tiles, 64 quadradinhos. Tem sistema que tem 13 quadradinhos, né? Que seria muito bom pra gente, que a gente está usando uma imagem com 16 espaços, né? Então, de novo, é uma coisa que você tem que explorar. Outra coisa também depende dos assets que você tem. Se eu tenho um tanto de moita, eu ponho as moitas por cima ali no caminho, e talvez eu nunca precise fazer isso. Se eu tenho asset de grama, essas coisas, talvez eu não precise fazer tantas peças encaixadas, porque os assets que eu vou criar vão por cima. Então é uma forma de maquiar meio boa, assim, né? E lembrando que isso aqui é um pensamento de um terreno low poly que não está usando a ferramenta de terreno da Unity, por exemplo, que te dá a possibilidade de pintar a textura direto nele, que é o que a gente vai ver no semestre que vem em Assets 2. Né? Assets 2 a gente vê essa pintura direto na Unity usando a ferramenta de terreno, né? E como que ela permite uma pilha enorme de texturas encaixáveis e você não tem que preocupar com essas coisas, por exemplo. Você pesa de um lado, mas você ganha de outro, né? Então, de novo, não tem essa necessidade. E, assim, depende do tipo de jogo, na distância ficou até legal. Tem uns pedaços que ficaram até legais aqui, tipo umas diagonal que ficaram até massa. Né? Então,
talvez sobreviva, né? Talvez isso aqui num processo de acabamento de shading, talvez isso aqui sobreviva, né? Uma coisa que é legal de fazer os terrenos orgânicos no Blender é que você consegue fazer coisas que não são possíveis de fazer no terreno da Unity. Uma delas é fazer penhasco, fazer isso aqui, ó. Isso aqui no terreno da Unity a gente não consegue fazer. Fazer tipo túnel, fazer tipo formas que alargam para cima, que sofreram erosões laterais. O sistema da Unity ele só faz altos e baixos. Então ele não faz diagonal nem lateral. Então por isso que é legal saber um pouco disso aqui. E é legal explorar, tá? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Gente, então essa foi a aula, né? Não esquece que o que a gente está fazendo aqui é... Deixa eu apagar esse cara aqui. Alt H. O que a gente está fazendo é essa atividade. Lembrando que essa atividade ela não precisa ser cenário interno, ela pode ser cenário externo, contanto que os módulos existem e sejam encaixáveis. Tá? Para coisas mais orgânicas, coisas mais naturais, dá para fazer também peças que encaixam entre si, só que o cenário ele vai parecer um pouquinho menos orgânico, propriamente dito, por causa da forma de encaixe. Né? Eu acho que eu tenho um exemplo disso também, só para mostrar que tem. Deixa eu abrir aqui, Grass Track. Não. Vertical Assets. Eu quero subir, eu quero fechar aqui meu Grass Track. E eu quero abrir aqui os meus paths. Então, existe como fazer peças de grama e que encaixam no caminho, mas obviamente elas vão ficar mais com cara de jardim e parque, porque você pode ter a mesma lógica de interseção, cruzamento, né? Com formas curvas, não tem problema, tá? Então você pode deixar seu cenário mais curvo. Eu tenho 1000 peças aqui, tá, gente? Não acabou ainda. Foi mal. Mas é porque para fazer subidas e descidas, a gente acaba tendo que fazer mais peças do que o previsto, né? Ainda tem peça. Mas aqui vocês vão ver que tem o beco, corredor, a curva, a bifurcação e a encruzilhada. Então dá para fazer uma coisa com cara de jardinzinho e tal, que tem essas formas, mas porque as formas passam a ser muito encaixáveis, corre o risco de ficar com cara de quintal, de jardim, e não ficar com cara de natureza, por exemplo. Que tá tudo bem. Jogos, vários RPG top-down têm uma estética mais fofa, né? Eles usam esse tipo de estratégia, tá ótimo, não tem problema nenhum, tá? Então vocês têm liberdade para explorar isso também, contanto que encaixe nos critérios da atividade. Beleza? Então é isso. Agora sim eu encerro com esse tanto de peça aqui, ó, né? As peças que eu estou usando num teste de runner que eu estou fazendo para vocês. Né? Deixa eu mostrar o runner enquanto eu encerro aqui a gravação. Já estourei meu tempo mesmo, então. Deixa eu vir aqui, 7. Então aqui ó, é o meu teste de runner. Aquelas pecinhas elas vão fazer pistas de qualquer forma que eu quiser, mas elas vão dar esse aspecto meio quintalzinho, meio jardinzinho, tá? Então, mas pode, se encaixar nos critérios da atividade, tá liberado. E é isso. Tomara que tenha ajudado as pessoas que estão assistindo, tomara que tenha ajudado meus alunos em sala de aula. Obrigadão, gente.